porque você está nesse lugar. Amém? Poderíamos estar em diversos lugares, poderíamos ter feito outras opções na vida, poderíamos estar atendendo as demandas da nossa família, da nossa carne, nos satisfazendo, assistindo televisão, no shopping, vendo filme. Tantas opções que as pessoas fizeram nessa noite para estar. Mas cada um de nós recebeu um convite do Espírito Santo de Deus para estar nesse lugar nessa noite. Aleluia! E aqui estamos, graças a Deus, bendito seja o nome do Senhor, pela sua presença, pela sua casa, por essa oportunidade, por essas portas abertas, pelas palavras de Deus que já nos falou nessa noite, pelos hinos cantados, pela nossa alma já devotada ao Senhor, pelos cânticos, pelas mãos levantadas, pelo agir de Deus nas nossas vidas já até esse momento, porque nós só vemos o natural, mas não enxergamos o agir de Deus, aquilo que Ele faz quando estamos diante dEle, quando nos prostramos diante dEle, quando paramos para tomar tempo nas coisas de Deus, não conseguimos perceber, ou percebemos pouco, aquilo que Deus faz pelas nossas vidas. Mas Deus já tem feito grandes coisas na minha e na tua vida nessa noite. Amém? Nós vamos ver um pouco da palavra do Senhor, daquilo que Deus fez no relacionamento com o povo de Israel. A Bíblia nos orienta que nós ofertemos a Deus um culto racional. Culto racional significa com inteligência, com raciocínio, entendendo aquilo que estamos fazendo, pensando naquilo que estamos fazendo. E a leitura da Bíblia deve ser também um culto racional, onde você lê, medita, o Espírito Santo traz verdades ao teu coração e essas verdades devem ser aplicadas. Amém? O relacionamento de Deus com o povo de Israel, ele é um exemplo para nós, uma tipificação de como deve ser o relacionamento de cada homem, de cada mulher com Deus. Deus deixou exemplos na sua palavra, os mais diversos, de momentos em que Ele orientou, o povo ouviu, de que Ele orientou, o povo não ouviu, das consequências que houve para homens e mulheres que observaram as orientações de Deus para as suas vidas. O que eu faço então com essa leitura que eu faço da Bíblia? Ela não é um talismã, ela não é um livro mágico que aberto na minha casa ou na minha estante vai trazer resultados maravilhosos e excelentes. Não vai me livrar de nada aberto na minha casa sem ser lida. Não vai expulsar os problemas, não vai me ajudar a solucioná-los se eu não lê-la. Amém? Os irmãos compreendem dessa forma? Amém. E agem dessa forma. Amém. Essa é a noiva do Senhor, que conhece o seu Senhor, conhece a sua palavra. Então lemos a palavra de Deus e pegamos as aplicações práticas para a nossa vida. É assim que se lê a palavra de Deus, um culto racional. Senhor, me ensina o que Tu quer falar comigo hoje, o que Tu quer falar comigo na Tua palavra, no meditar da manhã, ao levantar, ao abrir a palavra, ou ouvir um culto na rádio, ou ouvir uma pregação. Sempre aplique essa palavra ao seu coração, porque ao entrarmos em contato com a palavra de Deus, é importante que saiamos diferentes. Senão, Aleluia. Como já foi dito, é como aquela pessoa que olha no espelho, vê a si próprio como está, daqui a pouco não lembra mais. Será que penteei o cabelo? Será que não penteei? Qual roupa será que eu estou? Será que minha calça está arrumada? Será que ele está desamarrotado? Esqueceu. Se a gente não meditar e não tentar propor aquilo ao nosso coração, agiremos dessa forma. Isaías capítulo 42, corrigindo, 42, desculpa, Jeremias 42. Vamos ler alguns versículos aqui que mostram um certo acontecimento do relacionamento desse povo de Judá com Deus. Então chegaram todos os príncipes dos exércitos, e Joanã, filho de Careá, e Jezanias, filho de Osaías, e todo o povo, desde o menor até o maior, e disseram a Jeremias, o profeta. Abre parênteses. O povo de Judá estava cerceado pela Babilônia, que veio, fez guerra ao povo de Judá e colocou, o rei babilônico colocou como se fosse um regente para governar a terra. Olha, levou alguns cativos, mas deixou alguns na terra e colocou um regente. Vou deixar um regente aí, vocês vão ter paz, mas agora é meu domínio também. Então o povo estava sob a regência da Babilônia. Mas levantaram-se alguns de Judá e, no meio de uma festa, mataram esse regente. Os que ficaram então com medo, não concordavam com aquela ação, pensaram: vamos fugir para o Egito, porque de certo somos agora
propriedade da Babilônia, ele virá com fúria e vai nos matar, exterminar a todos e levar os restantes para a Babilônia como escravos. Então, este é o ponto onde os príncipes, os principais, se reúnem diante do servo do Senhor e fazem o seguinte questionamento: dize-nos o que Deus vai nos orientar. Vejam só a leitura. E disseram a Jeremias, o profeta: caia agora a nossa súplica diante de ti, e roga por nós ao Senhor teu Deus, por todo este resto, porque de muitos restamos uns poucos, como veem os teus olhos, para que o Senhor teu Deus nos ensine o caminho por onde havemos de andar e aquilo que havemos de fazer. E disse-lhe Jeremias: eu vos ouvi, eis que eu orarei ao Senhor vosso Deus, conforme as vossas palavras, e seja o que for que o Senhor vos responder, eu vos declararei, não ocultarei nada. Então eles disseram a Jeremias: seja o Senhor entre nós testemunha da verdade e fidelidade, caso se nós não fizermos conforme toda a palavra com que te enviar a nós o Senhor teu Deus. Seja ela boa, seja ela má, a voz do Senhor nosso Deus, a quem te enviamos, obedeceremos, para que nos suceda bem, obedecendo a voz do Senhor nosso Deus. E sucedeu que ao fim de 10 dias veio a palavra do Senhor a Jeremias. Então chamou Jeremias a Joanã, filho de Careá, e a todos os príncipes dos exércitos que havia com ele, e a todo o povo, desde o menor até o maior, e disse-lhes: assim diz o Senhor. Na sequência dessa leitura, Deus orienta o seu povo a não fugirem. Fiquem onde vocês estão, porque eu vou ser propício, eu vou mudar o coração do rei da Babilônia, a espada que vocês temem, ela não virá, a fome que vocês temem não sucederá, contanto que vocês fiquem. Mas o povo não ouviu. Eles fizeram uma promessa ao sacerdote, ao profeta, e logicamente ao Senhor, de obedecer a orientação, mas não quiseram ouvir, porque eles já queriam ouvir, que é: vai para o Egito mesmo, foge para o Egito. Eles tinham uma resposta certa nos seus corações e não ouviram. Mais para frente a gente vai ver um pouco mais dessa consequência. Comparando esse povo a nós também temos por diversas vezes necessidades de orientação na nossa vida, necessidades de tomar decisões. O que eu faço agora? Para onde eu vou? Que decisão eu tomo com esse filho? Que decisão eu tomo na minha casa? Que decisão eu tomo na minha vida? Diversas decisões, sejam os mais jovens, decisão de profissão, do que estudar, em qual colégio, seja um pai, que atitude tomar com um filho. Nós sempre estamos precisando de orientações, comparando com este povo. E a melhor coisa que podemos fazer é correr aos pés do Senhor. Mas o povo de Israel, e compara-se muito claramente a nós, tinha uma característica muito forte de ser inconstante. E nós somos inconstantes, não somos? Muitas vezes somos inconstantes. 100 anos antes, o profeta Oséias, o Senhor, usando o profeta a boca do profeta Oséias, já falou a respeito desse povo. E disse que o povo, vocês dizem assim, foi assim que Deus falou através do profeta, vocês falam assim: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Né? Isso é Deus falando. Vocês falam dessa forma, mas não é assim que vocês agem. Oséias 6, versículo 3 e 4. Vou ler rapidamente, que fica melhor a gente lendo o texto. Oséias 6. O Senhor falando aqui, o povo fala dessa forma: vinde, tornemos para o Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará, fez a ferida e ligará, depois de dois dias nos dará vida, ao terceiro dia nos ressuscitará, e viveremos diante dEle. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, como a alva será a sua saída, e Ele nos virá como chuva seródia que rega a terra. Então Deus fala: ó Efraim, o que eu te farei? O que te farei, ó Efraim? Porque o vosso amor é como a nuvem da manhã e como o orvalho da madrugada que cedo passa. Quantas vezes somos assim? Quantas promessas
fazemos diante do Senhor, quanta vontade temos de mudar, quantas decisões já tomamos, quantas vezes, às vezes em passagens de ano, já chegamos nesse lugar, dobramos os nossos joelhos e fizemos promessas a nós, às vezes aos líderes, às vezes a Deus, e dizemos, não, esse ano vai, eu vou conseguir, eu vou me esforçar, eu vou ser mais firme. Mas o povo tinha uma característica que nós temos também: inconstância. É humano, é do homem, é do ser humano. Inconstância, eu dei uma olhada no dicionário, liberando a internet, e ele fez algumas definições: falta de constância, é claro, instabilidade, e uma que talvez fique um pouco mais palpável e mais claro com o linguajar que estamos acostumados: infidelidade. Diversas vezes somos infiéis ao Senhor, diversas vezes não conseguimos cumprir, até queremos. Isso nos causa dor no coração, nos causa constrangimento, e às vezes pensamos assim: não é para mim, esse lugar não é para mim, eu não faço parte dele, eu não tenho lugar aqui, eu não fui chamado, eu estou aqui tentando forçar algo, eu nunca vou ser como os irmãos. Às vezes esses pensamentos recorrem à nossa mente, porque somos inconstantes, porque aquilo que queremos fazer não conseguimos. Mas o próprio Paulo já disse isso para a gente, para que ninguém se sinta mais pecador, ou mais infiel, ou que não consegue, ou que não é para ele. Paulo disse na carta aos Romanos, capítulo 7, versículo 19: porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Então ele já declarou, isso é uma consequência humana, isso é do nosso meio, isso é nosso, é natural. Porque essa palavra Paulo já deixou para a gente saber, para a gente não sair por essas portas e ir embora e dizer: não, eu não consigo mesmo, não é para mim. Nós somos o que, meus irmãos? Nós somos frutos do meio onde vivemos. Nós sofremos influência dessa humanidade corrompida, afastada de Deus, que não ama a Deus. Nós ouvimos, e os nossos ouvidos e o nosso coração é cheio disso todos os dias, porque a gente não vive com a palavra de Deus aberta. A gente não vive dentro da igreja ouvindo o pastor jogar baldes de água aqui. Eu falei com ele outro dia: pastor, você jogou, foi de baldada esse domingo, né? Pastor, jogar água aqui, ó, a palavra para a gente nos alimenta, mas a gente não vive aqui dentro. A gente sai, a gente é influenciado, a gente ouve linguagem torpe, a gente ouve conversa impura, a gente ouve das mais diversas coisas, a gente é influenciado no nosso meio, no nosso trabalho, na televisão, na rádio, porque o mundo jaz no maligno. Não é verdade? Dentro da igreja disse que é fácil ser crente, porque a gente só está ouvindo coisas que nos levam para o bem. Mas no mundo existe relativismo moral, o que era certo não é mais certo, não é? Eu estava falando com os meus filhos que um dos comerciais do último carnaval foi: porque é tempo de experimentar. Isso entra como uma seta e uma semente na cabeça, às vezes, do mais novo, e ele pensa: é verdade, eu já estou vendo meu amiguinho, por que não? Todo mundo faz, todo mundo vai, e nós estamos nesse meio, irmãos, na inversão de valores morais da sociedade, inversão de valores da palavra de Deus. Há um esfriamento espiritual enorme nas igrejas, nos estados, nos países. A Europa está se tornando muçulmana, porque tem se tornado fria, longe de Deus, permissiva, aceitando este mundo, amoldando-se esse mundo, achando tudo natural e normal. E nós, eu e você, por vezes nos perguntamos: por que eu não consigo ser constante? Por que o bem que eu quero fazer eu não consigo? Por que andar na presença do Senhor eu não consigo? Por que dobrar os meus joelhos toda madrugada eu não consigo? Por que acompanhar o projeto Bered, leitura da palavra, eu não consigo? Porque este mundo que nos rodeia vai de mal a pior. É a teoria da evolução, tentando negar a Deus, o hedonismo, que é a autossatisfação da carne. Hoje você escuta, e o prazer tem que ser rápido, você escuta que você precisa. Você vê um comercial de carro, você precisa. Você vê um comercial de celular, tem uma menina que ela fica triste porque ela vê o celular da outra. Você já viu esse comercial? O celular da outra é excelente e o dela não faz nada. Até que ela compra um melhor que o da amiga e mostra, assim do lado. Isso vai entrando na sua mente: você precisa de um carro novo, você merece, você só tem uma vida para viver. Chega de proibições, lá na igreja só vão te proibir, você tem direito. É isso que nós ouvimos todo dia.
um mundo egoísta, cheio de si, voltado para si. Eu vi uma reportagem esses dias e algo assim muito triste, uma imagem. Um rapaz, talvez alguns irmãos tenham visto, ele se colocou do lado, atravessando uma rua com a sua namorada. E quando veio um ônibus, ele deu uma empurradinha nela. Por quê? E deu uma empurradinha de leve. Foi tão de leve, um frescão passando na toda. Foi tão de leve que ela caiu, bateu no ônibus, mas ficou na beirada. Não foi atropelada. Livramento de Deus. Graças a Deus. Aí o repórter contou a história. Ele tinha passado, ele tinha conseguido uma vaga no intercâmbio no Canadá, brasileiro. Ela tinha ficado grávida e ia atrapalhar os seus planos. Então, essa sociedade egoísta, que quer o bem para si, ele, influenciado disso, fez o quê? Se livra do problema. Eu estou pintando um quadro aqui, mostrando que os irmãos já sabem, para a gente refletir o porquê, às vezes, eu não consigo vencer. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo do 1 ao 5, dá esse quadro, ele fala exatamente sobre esse tempo. Sabe, porém, isso, que nos últimos dias sobreviverão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmo. Esse amante de si mesmo, irmãos. E a gente tem que tomar cuidado, porque a gente fica influenciado por esse meio. Avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes afasta-te. A gente não está cercado por esse mundo. A gente não está cercado por esses pensamentos, por essa forma de agir, por essa forma de tomar decisões. Na empresa é assim, no colégio às vezes é assim. Primeiro eu vou conseguir, se só tem uma vaga eu atropelo quem quer que seja, não é? Esse é o mundo que nos cerca, que nós fomos criados nele, que somos influenciados e temos raízes desses sentimentos, dessas formas de agir incrustadas em nós, e que precisamos perceber que este mundo que tão de perto nos rodeia tem influenciado as nossas decisões e o nosso dia a dia, e por conta disso, desta influência do meio, somos também muitas vezes inconstantes. Mas a palavra de Deus já nos adverte: destes afasta-te. É a advertência, eu e você, já é um ponto que a gente precisa guardar no nosso coração. Destes afasta-te. Graças a Deus, porque Paulo, na sua carta a Tito, capítulo 2, versículo 11 ao 14, ele diz: mas bendito seja Deus, pois que a graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos no presente século sóbria e justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós para nos remir de toda iniquidade e nos purificar para si, um povo seu, especial, zeloso de boas obras. Dê glórias a Deus. Esse povo somos eu e você. Graças a Deus que a graça salvadora de Deus se há manifestado, trazendo vida e libertação a mim e a você, e nos tirou deste mundo tenebroso. Basta somente que vivamos justa, piedosamente, na presença do Senhor, tendo consciência de que somos um povo especial, seu, zeloso por boas obras. Há alguns remédios que eu gostaria de citar para os irmãos como vacinas contra a inconstância. Ter objetivo é o primeiro. Nós precisamos de foco. O homem, a mulher, o jovem, o adolescente precisa de foco, de objetivo, de escolhas na vida, de decisões, porque quando temos foco, quando tomamos decisões, quando optamos por algo, não fazemos como o mundo e a maneira de pensar deles diz. Eu já disse isso aqui uma vez, que é: deixa a vida me levar. Parece bobagem, mas quanto e quanto desse raciocínio simples entra na nossa mente e a gente pensa mesmo. Estou me preocupando demais, deixa acontecer naturalmente. É outra música, não é? Não deixe.
Não deixe a vida te levar, porque ela vai te levar mesmo. E quando você vê, vai estar muito longe e difícil de voltar. E Deus poderá até te resgatar, porque para Ele não é impossível. Mas o caminho de volta é doloroso, é difícil. Há espinhos, há marcas na carne, há aquilo que precisamos deixar. E o plano já não é mais o original de Deus. E Deus, às vezes, precisa consertar aquela situação no qual nós nos colocamos. Resolveu Daniel firmemente não se contaminar com o vinho do rei, nem com as bebidas, nem com a comida que ele bebia, porque era de sacrifício aos ídolos. Ele resolveu. Ele era escravo. José era escravo também, resolveu não se contaminar, tinha tudo para chutar, jogar tudo para o alto, seus ensinamentos, aquilo que tinha em seu coração, e se rebelar. Mas não, permaneceram firmes. Eu e você precisamos de objetivo. Senhor, eu quero ser isso. Senhor, me dá sonhos, me dá desejos teus em ti. O que você tem desejado para a sua vida? Profissionalmente, em termos de relacionamento, em termos de crescimento, em termos de objetivo profissional, em termos de objetivos na casa do Senhor. Você não tem sonhado nada? Deus é o Deus que na sua palavra Ele diz: estende as tuas estacas, ou seja, aumenta a tua tenda. Isso que você está vivendo é pouco, Deus quer te dar mais. Deus quer expandir a tua visão, abrir os teus olhos, te mostrar mais, te mostrar os teus dons e os teus talentos que Ele tem te dado, para que você seja útil e usado no reino. Deixa eu te usar, como cantaram as irmãs, não é? Enquanto Deus nos usa, Ele está trabalhando e fazendo aquilo que nos impede, aquilo que nos atrapalha, aquilo que nos faz chorar, aquilo que tem nos tentado parar. Mas nós precisamos ter foco, objetivos no reino de Deus, objetivos na vida, porque isso faz a gente levantar de manhã animado. Hoje eu vou conseguir isso. Senhor, me ajuda. Você lembra daquele foco que você fez, daquele pensamento que você já fala logo da primeira oração. Senhor, me ajuda, porque Ele é o teu ajudador, Ele é o teu castelo forte. Você já aprendeu e tem posto em prática que não é o teu braço que consegue nada, mas é a força do Senhor na tua vida. Se você não tem objetivo, você já acorda 10 horas da manhã. E a gente vai ficando depressivo, deprimido, encolhido, sem ter o que fazer, não procura amigo, não procura a leitura da palavra, não procura um foco, não procura um emprego, não procura um estudo, porque não colocou um foco e um objetivo. Não consegue enxergar algum? Peça a Deus sabedoria, orientação, porque Ele vai te dar e não vai te lançar isso em rosto. É um remédio para a inconstância. Se você tem foco, você vai mirar nele, vai buscar ser constante, vai correr atrás, vai buscar o Senhor para a realização disso. Porque o crente não faz nada sozinho, com as suas próprias armas, com as suas próprias decisões. Ele apresenta-as ao Senhor. Então, se eu tenho um foco, um objetivo de vida, já é um motivo de eu estar me apresentando diante do Senhor. E Senhor, me orienta, me ajuda, levanta comigo, vai comigo. E você daqui a pouco está levantando, está orando de madrugada e está buscando o Senhor. Daqui a pouco você está lendo a sua Bíblia porque você quer ouvir a voz de Deus, e a inconstância vai indo embora e você está conseguindo, porque você tem um foco, objetivo, e você quer conseguir algo em Deus. Não consiga nada que não seja em Deus. Se não é em Deus, não queira. Se não vem de Deus, deixe para lá. Se não é o Senhor que está te dando, nem queira, porque o não de Deus também é bênção. Amém? Eu não quero nada que não vem do Senhor. Não quero. Pode ser dinheiro, pode ser promoção, pode ser elogio, menos ainda. Se não vem do Senhor, nós não queremos. Amém? Ter objetivo. Definir-se como servo do Senhor. É uma forma de você evitar a inconstância. Se eu me defino, eu sou servo do Senhor. 1 Pedro capítulo 3, versículo 15, a palavra do Senhor nos orienta a, antes de tudo, santificar, ou seja, eleger a Cristo como Senhor em teu coração. Antes de santificar a Cristo como Senhor em vossos corações. Pronto, antes de qualquer coisa, eu elegi Deus como Senhor do meu coração. Eu já estou me identificando, eu sou servo dele, eu sei quem ele é, eu o conheço. E estais sempre preparados para responder com mansidão e temor, é claro, a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Se nós já elegemos Cristo como Senhor em nossos corações, pode qualquer um perguntar: você vai à igreja para quê? Eu vou louvar o meu Senhor.
eu sei quem eu sou, eu sei em quem eu tenho crido, eu sei que Ele é fiel e galardoador, mas você não vai com a gente, não vai fazer aquilo ali. Não, eu sou servo do Senhor, eu sei para onde eu vou. Você é um bobo, você é um banana, aleluia. Eu sou servo do Senhor, não sou desse mundo, não pertenço a esse lugar. Eu quero ser constante na presença do meu Senhor, eu quero caminhar para o céu. Eu me identifico como filho de Deus, como cidadão do céu. É necessário e é importante para cada cristão, para cada crente neste mundo, vivendo neste mundo tenebroso, tão influenciado pelo mal, tão cheio de mentiras e de sofismas, que são mentiras embutidas em verdades, porque alguém pega até a palavra do Senhor para te dizer, você pode, igual Satanás, ele citava a Bíblia para enganar o homem, mas você precisa se identificar como servo do Senhor, porque vivendo neste mundo, você não vai se deixar contaminar. Existe um poema que é A Graça da Garça, a arte de viver em meio à lama sem sujar as vestes. A graça vive em meio ao esgoto, ao lamaçal, colhendo seu alimento, mas você pode olhar, ela está branquinha, de alto a baixo. A arte de viver em meio à lama sem sujar as suas vestes. Eu e você precisamos nos definir como servos do Senhor. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 12 diz: porque eu sei em quem tenho crido e estou bem certo que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até aquele dia. Amém? Você tem um tesouro em Deus? Teu nome está escrito no livro da vida. Você foi alcançado por uma graça salvadora, um valor irremediável, impagável, que você não tinha como pagar. É uma pergunta. Você foi, isso tem um alto preço, é um tesouro. Ele é fiel para guardar esse tesouro para você. Tenha foco na sua vida, identifique-se como servo do Senhor e não deixe ser contaminado por este mundo tenebroso que nos assedia e nos rodeia com as suas podridões, querendo nos levar junto desse água abaixo. Terceira sugestão para evitar a inconstância espiritual é dar um passo de cada vez. Um passo de cada vez. Não se cobre tanto de si mesmo. Tem pessoas que no primeiro pecado, depois que ela se converteu, ela fica aquela consciência pesada. Eu não posso, eu não consigo, mas eu não deveria ter pecado. Se eu pequei porque eu não conheci o Senhor, é porque eu não sou salvo, então isso não é para mim, eu não estou conseguindo, e fica aquele conflito. A pessoa se cobra demais, como se a sua condição humana pudesse ser suficiente para estar na presença do Senhor. Não temos autossuficiência para andar na presença do Senhor, irmãos. Não temos autossuficiência. É a graça do Senhor a cada dia. É a unção de Deus. É o direcionamento de Deus. É o amor de Deus que nos constrange quando erramos. É estar cada vez mais na presença dEle, porque vamos desejar mais estar ao lado dEle do que ao mundo. Mas a palavra de Deus diz que o velho homem tenta vir e dominar a nossa natureza e propor as concupiscências que estão guardadas no nosso coração e nos oferecer a cada dia para que voltemos às práticas anteriores. Ou seja, um passo de cada vez. Não conseguiu hoje, Senhor, me ajuda, me dá a tua graça. Senhor, pequei mais uma vez, aqui estou eu, arrependido, eu preciso da tua unção, eu preciso da tua direção na minha vida, eu não quero pecar, porque Paulo orienta para que a gente não tenha prazer no pecado. 1 João capítulo 2, versículo 1, ele já orienta para a gente: filhinhos, escrevo isso para que não pequeis, mas se pecardes, tendes um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. O final desse versículo é excelente. Ele não falou Alexandre, o justo. Ele não falou Givanilson, o justo, embora a gente ache que é, né? Ele não falou, ele falou o quê? Jesus Cristo, o justo. Ou seja, eu e você somos falíveis? Somos. Admita essa condição. Eu sou falível, justo é o Senhor. Ele tem condição de me sustentar. Ele levanta o caído. Quando eu cair, Ele me levantará. Quando você cair, Ele te levantará. Não cobre-se demais de si, mas não tenha prazer no pecado. Já falamos de 3 ferramentas que nos servem para evitar a inconstância. Ter o objetivo de definir-se como servo do Senhor, um passo de cada vez, e passos alcançáveis. Alcançáveis. Eu não posso tacar o meu chapéu muito lá no alto. Esse ano eu vou ser
o evangelizador ao máximo, eu não vou pecar nada, eu vou passar uns 3 meses sem um pecado, porque vai chegar a primeira semana, você vai errar, e aí você não vai alcançar, e você vai pensar que você não consegue. Coloque passos alcançáveis, Senhor, me ajuda a alcançar isso aqui. Me ajuda, Senhor, eu não consigo fazer jejum, mas me ajuda, eu vou fazer meio-dia. Senhor, eu não estou conseguindo ler a Tua palavra todo dia, mas eu vou me esforçar, eu vou ler 5 versículos por dia. Senhor, eu não consigo orar. A oração é um exercício, é uma prática, e quanto mais você se aproxima, ela vai se tornando prazerosa. Você se dobra o joelho para orar 5 minutos, quando você vê, você ficou 15. Quando você dobrar a próxima vez para orar 15, você ficou meia hora. Quando você dobrar para orar meia hora, você vai ficar 1 hora, porque ela é um prazer que vai sendo aumentado. E quando você começa a falar das suas realidades para Deus, é muito mais excelente do que sentar ao lado da mesa de um psicólogo, em que você, diz a psicologia, que você se organiza quando fala dos seus problemas. A oração não é isso. A oração é uma conversa. E você vai ouvir Deus falar no teu coração. Você vai ouvir as respostas de Deus na sua vida. O Espírito Santo de Deus vai falar na sua mente, vai falar no seu coração, vai falar aos seus ouvidos, quando você estiver andando, mas é um passo de cada vez. O crente precisa não de crescer vertiginosamente em Deus, mas de constância em Deus, a cada dia caminhando para o céu. É Ele que te fortalece, Ele é o teu Senhor, Ele é o teu sustentador, Ele é o teu refúgio, Ele é a tua fortaleza. É Ele, o foco é Ele. Eu e você sozinhos nunca vamos conseguir. A inconstância é natural, é humana. O Senhor conhece essa natureza humana porque viveu aqui em carne, e Ele conhece a minha, a ti, conhece a tua dificuldade. Lembra-se que somos pó. Talvez papai, mamãe, marido, esposa, filho não nos compreendem nem nos conhecem, mas Ele conhece a divisão da alma e do espírito, e tem o remédio certo, a palavra certa, a fortaleza certa, no momento certo. Basta que eu e você olhemos para Ele cada dia e demos um passo de cada vez na presença do Senhor. Amém? Uma última ferramenta: manter-se ligado em Cristo. João 15. Evangelho de João, capítulo 15. O próprio Jesus falando. Jesus fazia comparações daquilo que os homens estavam acostumados a lidar, para que pudessem na época e pudéssemos hoje entender as verdades do reino. Então Jesus começa a falar, porque muitos deles eram agricultores e tratavam com a videira, né? É a planta da uva. Eu sou a videira verdadeira, meu pai é o lavrador. Toda vara em mim, ou seja, todo ramo que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Bendito seja o nome do Senhor, porque pela sua palavra Ele está nos limpando hoje. Amém? Amém. Quando você lê a palavra do Senhor, Ele está te limpando. Quando você lê a palavra do Senhor e você se chocar com algo que você não está conseguindo, é o Senhor que está ali, ó, tirando e limpando, tirando, para que você dê mais frutos. Mas perceba no versículo 3: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Como manter-se então ligado em Cristo? Uma das formas, pela leitura da palavra. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Deus tem falado a sua palavra e ela está registrada na Bíblia. Mas se eu não a leio, como vou ser limpo? Como manter-me ligado em Cristo se eu não leio as suas palavras que estão na Bíblia? E o próprio Cristo em João 15, versículo 3 disse: vós já estáis limpos pela palavra. Os irmãos entendem a falta de conexão se eu não leio a Bíblia? Eu não leio a Bíblia, eu estou afastado dela. Como ela surtirá efeitos na minha vida? Como manter-me ligado em Cristo para evitar a inconstância espiritual e evitar que eu falhe nas minhas promessas a Deus, naquilo que eu desejo? Como manter-me ligado em Cristo sem essa comunhão com a palavra? Ela está lá na minha estante, muito bonita, mas não causa efeito na minha vida. Está fechado, não vai ter efeito, não vai causar mudança. Necessário é lermos a palavra do Senhor. Aleluia.
Amém? Amém. Quer ser constante? Quer ser diferente desse mundo? Quer não estar arrolado naquelas condições que Timóteo falou deste mundo tenebroso, aqueles nomes horríveis que foram dados aos homens deste século presente? Quer viver de forma diferente neste século presente? Esteja ligado em Cristo pela sua palavra. Amém. É uma questão de decisão, é outro foco, outro objetivo que o homem precisa ter. Eu quero estar ligado em Cristo pela palavra. Não tem jeito, é diretamente proporcional, falando numa linguagem dos jovens que estão estudando. O resultado é imediato, você faz, acontece, você deixa de fazer, não acontece, você faz, você colhe os frutos, você deixa de ler, você não colhe os frutos. E muitos se perguntam, por que eu não creio mais em Deus? Tenho ouvido muitos falar isso, eu não creio em Deus como você crê, não creio em Deus da forma que você crê, eu nunca ouvi Deus nunca falou comigo, eu nunca ouvi a voz de Deus, eu nunca tive uma resposta de oração. Mas vejam, meus queridos, como ter uma resposta de oração sem a oração? Como ter a vitória em batalhas se não pelejamos e tentamos ganhar essas batalhas em Deus, através da oração, da comunhão com Deus? Como ter o direcionamento para as nossas vidas através da palavra? Sem a leitura da palavra não tem lógica, não vai acontecer, não tem resultado. Então é uma questão de escolha e de opção. Quer ser constante na presença do Senhor, aproxime-se dele pela leitura da palavra e por colocá-la em prática na sua vida. Pela leitura da palavra, pela oração. Jesus deixou diversos exemplos. João 15,16, ele retirava-se ao deserto e ali orava. Jesus, o Filho de Deus, não deixou de ser Deus, era homem, era Deus, tinha comunhão com Deus, mas sabia da necessidade de dobrar o joelho e orar, orar no chuveiro, orar no trem, orar cozinhando, orar andando, orar estudando, orar deitando para dormir, orar antes de dormir, manter-se em comunhão com Deus. Leitura da palavra, oração e a comunhão dos santos. Isso que nós estamos fazendo aqui hoje é importantíssimo. Tem pessoas que acham que vão fazer o Cristo em casa. Tinha um programa de rádio no Rio que era o Cristo em Casa, domingo à noite, excelente para quem não podia estar na casa do Senhor. E muitos passaram a dizer, não, eu sou da igreja do Cristo em Casa, eu fico em casa, eu ouço a palavra, eu leio, eu oro, mas você vai ficando sozinho, frio, deixa de ouvir essas revelações que Deus traz para nós, como trouxe ontem, que foi excelente. Nosso coração saiu daqui regozijante, alegre, por ouvir a palavra de Deus, as revelações dele, a comunhão dos santos. Se você estava pensando em abandonar essa casa, Deus já te convida essa noite. Não abandone a comunhão dos santos. Há um lugar para você reservado nesse reino, nessa casa, nessas fileiras. Você é importante para receber e para dar também. Quando você dá um abraço e um visitante que chega. Irmãos, são essas pessoas muito simples, que não se agrupam, não são famosas, não têm um sorriso bonito, se acham menos do que os outros. Estamos cercados de tantas pessoas assim, às vezes não enxergamos o coração. Só de você chegar e dizer, meu querido, paz, tudo bom, irmão fulano? Ele fala, meu irmão, ele sabe meu nome. Tem tantas pessoas precisando de cura na sua alma, e o seu lugar aqui é importante para fazer isso também. Não deixe essa casa, não deixe esse lugar, não abandone a comunhão dos santos. Atos capítulo 2, 44, falando sobre o começo da igreja primitiva, fala que eles tinham tudo em comum, tinham prazer de estar em comum, repartiam seus bens, repartir os bens, irmãos, é repartir a necessidade. É eu perceber aquele que está próximo de mim, a sua necessidade. Meu irmão está com um sorriso, mas o Espírito de Deus, ele te mostra, está precisando de alguma coisa. Não é? E você sem nada, irmão, vamos na casa almoçar hoje, não sei o quê, já separa uma cestinha para o irmão. É Deus que faz essas coisas, é a comunhão entre os irmãos, ela é necessária para mantermos comunhão com Deus e evitarmos a inconstância, a oração, a leitura da palavra e a comunhão dos santos. Amém? Amém. Guardamos essas ferramentas hoje. Objetivo, definir-se como servo do Senhor, dar um passo de cada vez, manter-se ligado em Cristo. Porém, meus queridos, eu estava falando de inconstância. Mas esse texto de Jeremias 42 não trata de inconstância. Não trata. Eles chegam diante do profeta
pedem a orientação do Senhor e dizem: aquilo que Deus falar, faremos. Então disseram a Jeremias: seja o Senhor testemunha entre nós da verdade e da fidelidade, caso não fizermos conforme toda a palavra com que te enviar a nós o Senhor teu Deus. Seja ela boa, seja ela má, a voz do Senhor nosso Deus, a quem te enviamos, obedeceremos, para que nos suceda bem, obedecendo a voz do Senhor nosso Deus. Ocorre que quando o profeta ora, 10 dias depois, Deus dá a orientação e a resposta, porque, e esse é mais um segredo da palavra do Senhor, quando você orar, Deus vai te responder. Não existe oração que fique sem resposta. Não existe oração que não esteja em memória diante de Deus. Existe oração que eu e você nem vamos ver o resultado dela. Talvez já tenhamos partido daqui, mas vai surtir os seus efeitos e Deus vai fazer aquilo que lhe apraz. Amém? Amém? Porque existe também outra corrente que diz que você tem que exigir e determinar e colocar quase que Deus na parede. Não. O próprio Jesus Cristo nos deu um grande exemplo. Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Porventura, não faça-se a minha vontade, porém a tua. É o exemplo para mim e para você, nas nossas orações. Mas não existe oração sem resposta, sem Deus se manifestar a nós. 10 dias depois que o profeta ora, vem a resposta, e o profeta chama todos aqueles principais e diz: olha, é para vocês ficarem. Deus vai dar livramento aqui, não saiam, mas se vocês forem para o Egito, lá vocês vão encontrar a espada que vocês temem, lá vocês vão encontrar a fome e a morte. E é por causa desse versículo que eu vou ler agora com os irmãos, que a gente vai ver que não se trata de inconstância, trata-se de decisão de não obedecer. 43, versículo 2 de Jeremias. Então falou Azarias, filho de Osaías, e Joanã, filho de Careá, e todos os homens soberbos, dizendo a Jeremias: tu dizes mentiras. O Senhor nosso Deus não te enviou a dizer: não entreis no Egito para lá peregrinares. E no capítulo 44, versículo 16, eles são mais diretos e dizem: quanto à palavra que nos anunciaste em nome do Senhor, não te obedeceremos. A questão aqui foi de decisão. Deixa eu fazer uma comparação dessa congregação aqui que se reuniu e pediu orientação a Deus para a sua vida. Todas as vezes que nos reunimos nesse lugar, em assembleia solene, em um culto ao Senhor, a própria constituição desta igreja, como membros, com corpo diaconal, de oficiais e pastor, nesta constituição nós estamos dizendo para Deus: tudo aquilo que tu disser, nós obedeceremos. Aleluia. O que tu falar, nós cumpriremos, seja bom ou seja ruim aos nossos olhos. Nós estamos aqui não é para encontrar amigos, Senhor. Nós estamos aqui não é para ouvir música bela. Nós estamos aqui não é para tocar instrumentos, nós não estamos aqui para apresentar nossa roupa bonita, nós não estamos aqui para encontrar relacionamentos pessoais, para encontrar casamento. Quando esta igreja foi estabelecida e quando você se tornou membro dela, e a cada culto que você vem aqui nesse lugar, você se põe diante do Senhor e diz: o que tu disseres, Senhor, eu vou colocar em prática na minha vida. Amém? Esse é um juramento diante do Senhor. Então, nós não podemos agir como esse povo agiu, porque eles ouviram: Deus vai falar, mas eu vou fazer o que eu quero. Nós não podemos entrar aqui domingo, após jurarmos ao Senhor, obedecer a sua palavra, após levantarmos as nossas mãos e recebê-lo como Senhor e nosso Salvador, como direcionador das nossas vidas. Nós não temos o direito de ouvir as orientações do Senhor e deixá-las de lado quando sairmos dessa
porta, porque então estaremos fazendo como este povo que está dizendo ao Senhor: eu ouvi, mas esse homem falou algo que não é do Senhor, não faremos isso, faremos o que quisermos. Se nós optarmos para vivermos as nossas vidas como nós queremos, sendo senhores das nossas vidas, tirando o senhorio de Cristo dos nossos corações, nós estamos optando e não sendo inconstantes. Nós estamos dizendo: eu não quero. Isso é muito ruim. Por vezes dizemos ao Senhor não, e a sua palavra dizemos não, quando nos acostumamos também com este mundo e com o seu proceder. Às vezes estamos aqui dentro, vestidos como crentes, andamos com a Bíblia, falamos a paz do Senhor, ouvimos a palavra, levantamos as nossas mãos, glorificamos ao Senhor, ou cantamos os hinos, tocamos os hinos, e a palavra de Deus fala para você, fala para mim, porque ela é uma espada cortante, e ela perscruta a divisão da alma e do espírito, não há nada que ela não alcance. Já estamos às vezes secos, sem vida, sem frutos, sem Deus, sepulcros caiados, pintados, mortos, dracmas perdidas, como aprendemos hoje na escola dominical, perdidos dentro da casa, porque estamos só ouvindo a palavra do Senhor e não a colocando em prática. Estamos como irmãos do filho pródigo, que nunca fomos lá fora no mundo, mas não conseguimos perceber a grandeza do cuidado, do amor do Pai, que nos cerca e tem mais do que cordeiros a oferecer para nós, e festa porque estamos nesse lugar. Estamos acostumados só com esse lugar, quando dizemos não à palavra do Senhor, ao direcionamento dEle, sem conhecer o Pai de perto, andando na multidão, ao redor de Jesus, sem tocá-lo, como muitas pessoas faziam. A gente não pode viver dessa forma. Ocupados com os trabalhos da casa do Senhor, como Marta, que estava ao lado do Senhor, mas ela queria arrumar e fazer e ocupar a sua mente, o seu coração, e queria que sua irmã viesse também. E o próprio Jesus falou: não, deixa, porque ela escolheu a melhor parte. Eu e você precisamos escolher a melhor parte, a presença do Senhor, o ouvir da voz de Deus, o direcionamento de Deus, a constância, a presença dEle, o ouvir da sua voz, o falar com Ele, a oração, a leitura da palavra, o afastar-se deste mundo, o afastar-se do proceder deste mundo, o andar diferente, o querer ser diferente, o definir-se como filho de Deus, não estar misturado no meio dessa multidão perversa e corrompida. Paulo detectou essa característica nos crentes de Éfeso, para encerrarmos. E deu algumas recomendações, que eu não vou ler todas, somente algumas, porque Deus já tem falado aos nossos corações, já tem nos mostrado o quanto que às vezes estamos longe daquilo que o Espírito Santo queria para nós, longe daquilo para o qual fomos comprados. Efésios, capítulo 1, versículo 1 e 2. Aliás, eu só anotei esses dois, porque Paulo ele traz recomendações duras para os Efésios, mas ele está falando para crente mesmo, como a gente, porque a nossa tendência é se afastar e se misturar e ficar igual a esse mundo, se não atentarmos para essas verdades da palavra do Senhor. Mas olha para quem que Paulo estava falando. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Estava falando para os santos, para mim e para você que quer ser santo e quer se esforçar para andar na presença do Senhor, mas por vezes este mundo tenebroso quer nos engolir, e se nós não nos atentarmos dessas verdades, vamos indo e vamos ficando como o mundo. Só então algumas recomendações, capítulo 4, versículo 1 ao 8. Rogo-vos, pois, eu, preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda humildade, em mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo, pelo que diz: subiu ao alto, levou o cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Você tem dons? Olha as suas mãos. Deus tem te dado dons.
Ele levou cativo o nosso cativeiro e colocou dons nas tuas mãos para serem usados no reino dele, para o crescimento do corpo dele.